Nosso tema hoje é política, só que a gente vai adentrar a filosofia da história e vai tentar perceber como os gregos, isto é, os atenienses, Atenas, concebe a noção de política. Para a gente ter claro isso, vamos dar uma olhada aqui, né? Tá a Acrópole, o Parthenon, a Ágora, a praça pública, e a gente vai fazer mais ou menos o seguinte: qual é a finalidade da vida política? Olha, a finalidade da vida política é a justiça da comunidade. Espera um pouquinho, professor. O que os gregos entendem de justiça? É isso que nós vamos discutir então. Olha, os gregos partem do princípio que a polis, ela segue o quê? Uma ordem, e essa ordem é uma ordem divina e uma ordem natural. Como é que seria isso? É o seguinte: essa ordem ela vai regular, ela vai julgar, ela vai punir todas as ações do quê? Das coisas e também dos seres humanos. Então, o que os gregos pressupõem? Que existe uma ordem, e essa ordem natural ou divina que regula as coisas deve ser necessariamente seguida para que haja o quê? Justiça. Então, o que é justo? Justo é o que segue a ordem natural. Justo é o que respeita a lei natural. Mas vamos fazer o seguinte: a polis, para ser justa, então a polis ela vai existir por natureza? Ô professor, a ideia parece que sim. Por que você está colocando essa interrogação? Calma. A polis vai existir por convenção? Mas, professor, o senhor acabou de dizer que ela tem que seguir uma ordem natural. Portanto, existe uma natureza que determina as coisas. Calma. Vamos tentar uma solução para isso? Com quem? Com os sofistas. Quem são os sofistas? Os sofistas são os filósofos que aparecem como educadores. Eles estão em que período da Grécia? Do século de Péricles, o século da democracia. E que os sofistas vão educar. Eles vão educar na Atenas democrática, eles vão ensinar o quê? O discurso, mas um discurso ligado à persuasão, à retórica, portanto, para tentar te convencer a ter um determinado ponto de vista, isso é uma postura, aceitar ou não uma determinada prática. Então, vou fazer o seguinte: eles são mestres da eloquência, eles vão te ensinar a falar bem. Nossa, professor, como aquele cara fala de maneira sofisticada. Isso, ele fala como um sofista. Você entendeu, cara? Muito bem. Então, os sofistas vão ensinar a você a fazer o quê? A dar opinião. Olha só o pensamento do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Quando eu falo que o homem é, eu estou dando aqui um verbo de essência. Então, tudo que o ser humano diz a respeito das coisas, as coisas são. O que os sofistas então querem dizer com isso? Que o homem é a medida de todas as coisas? É simples. Que quem cria as regras de convivência somos nós mesmos. A partir do quê? Da nossa vivência, da nossa medida. Então, portanto, as leis não passam do quê? De convenção, criada por nós mesmos. Então, o que eles entendem como justiça? Justiça é consenso, justiça é convenção. Então, portanto, a política para os sofistas, ela vai criar e vai preservar o quê? O consenso. Mas, professor, como é que acontece a mudança? Olha, a mudança acontece quando mudam as circunstâncias. Mudaram as circunstâncias, o que eu vou fazer? Em assembleia, vou discutir essa nova realidade e vou propor novas leis para criar o quê? Um outro consenso. Através, então, do debate, através do voto da vontade da maioria, que é obtida pelo voto, eu tenho que a concórdia. Então, a justiça para os sofistas é entendida como consenso, é entendida como convenção, é entendida como concórdia. Platão vai discordar dos sofistas. Ele vai chamar os sofistas de mestre da oratória e da persuasão. Aquele cara que se vende por qualquer tostão para te ensinar a defender qualquer opinião. Portanto, que não necessariamente vai estar buscando a verdade. E que o Platão vai dizer? A gente não pode esquecer, né? O Platão é racionalista, ele é inatista. O que significa isso? Que as ideias são inatas, que elas já estão em nós. Então, portanto, a ideia de reminiscência. Lembra o que é reminiscência? Aprender é relembrar a verdade que já existe em nós. E o Platão também é dualista. Você não esqueceu, né? O mundo das sombras e o mundo das ideias. Então vou fazer mais ou menos o seguinte dado. Como é que o Platão vai ver o conceito de justiça? Lembra que é isso que a gente está discutindo. Ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos, eles são diferentes por natureza. Como assim? Então, portanto, se os seres humanos são diferentes por natureza, há uma natureza que determina o que nós somos. E o que nós somos? Diferentes. Portanto, a justiça política é colocar cada ser humano no seu devido lugar.
Professor, como é que ele vai fazer isso? Ah, ele tem todo um projeto. Olha só, o Platão vai fazer o seguinte, ele vai dizer que a polis e os seres humanos, eles possuem o quê? A mesma estrutura. Como? Calma, uma estrutura tripartite. O que é isso? 3 partes. Então, vou fazer o seguinte, nós temos a nossa alma, que é a psique. O que é alma? Alma é princípio de atividade, portanto, é aquilo que faz com que nós sejamos o que nós somos. Vamos dar uma olhada, então, nas 3 almas. Alma racional, colérica e desejante. Você está vendo, ó, tripartite. Nós temos 3 almas. A alma racional ela é responsável pelo conhecimento. Onde é que ela se encontra? Aqui na cabeça. A colérica ela é responsável pela proteção da vida. Onde ela se dá? Aqui no peito. E a desejante, que ela é responsável pela satisfação dos apetites do corpo. Ela está onde? Aqui no baixo ventre. Então vocês estão percebendo que nós temos 3 princípios de atividade. Então a alma é tripartite. E lembre-se, a polis está ligada aos seres humanos. Como? Calma. Nós sabemos então que a mesma estrutura da polis é a estrutura do corpo e vice-versa. Então, os gregos pensam a justiça via Platão, que cada ser humano tem um lugar natural. Como é que eu faço então para encontrar o meu? Olha, pela educação. Então Platão faz o seguinte, ele pega e leva todos os cidadãos para onde? Para a escola. Aos 20 anos, ele faz o quê? Um teste. Se você não passou no teste, a sua alma é de bronze. Professor, então eu tenho uma alma o quê? Desejante. Então, portanto, você vai ser membro do quê? Da classe econômica. O que você vai fazer? Garantir a sobrevivência material da polis. Se você passou no teste, você segue estudando, ok? E se aos 30 anos você vai ter o quê? Outro teste. Se não passou no teste, portanto a tua alma é alma de prata, a tua alma é colérica. O que você vai fazer na polis? Você vai ser a classe militar, portanto você vai trabalhar com o quê? Com a defesa da polis. Lembra então, se você passou no teste, você vai continuar estudando e você vai chegar aos 50 anos e vai aprender a arte do diálogo a 2. Portanto, você vai aprender o quê? A filosofia. Portanto, a tua alma é a alma de ouro, é a alma racional, é a classe dos magistrados, que vão fazer o quê? Vão dirigir a polis. Portanto, o governo da polis vai estar na mão de quem? Da alma racional, que é o quê? O sábio. Então, portanto, justiça para Platão é a hierarquia das almas. Você viu aqui. Portanto, a superior, a racional, dominando as outras duas, que são as inferiores, que é a colérica e a desejante. Portanto, o que é justiça na polis? Justiça é o domínio da racional sobre a colérica e a desejante. Portanto, Platão vai defender que forma de poder? Do sábio governando. O que é sábio em grego? Sófos. Então ele vai defender a sofocracia, que é o governo do sábio, do filósofo. Então está claro a sofocracia de Platão, né? O sábio deve governar. Por quê? O sábio conhece o bem. Ao conhecer o bem, o que ele vai fazer? Vai praticar. Vocês estão percebendo que entre os gregos não há uma separação entre ética e política. Agora, olha só a influência platônica. Tem gente que está me assistindo agora que defende essa ideia com unhas e dentes. Como assim? Olha, o Platão vai influenciar todo mundo ocidental cristão. Como? Olha a pirâmide. Você está vendo aqui o clero? Ah, olha só que coisa incrível. Que alma é essa? A alma racional. É o clero. O que ele faz? Ele reza. Depois que nós temos os nobres. O que os nobres fazem? Os nobres guerreiam, combatem. Nossa, alma racional, alma o quê? Colérica. E aqui embaixo quem nós temos? Os trabalhadores, os servos, que trabalham, que mantêm a sociedade. Então, portanto, a sofocracia platônica perdurou toda a Idade Média, sendo descrita por quem? Pelo cristianismo, como uma cópia do céu. Então vocês estão percebendo como o cristianismo vai se apropriar das ideias de Platão.